São Paulo tens um nome que ostentas dignamente, ó tricolor, clube bem amado, as suas glórias vêm do passado, ó tricolor, clube bem amado, as suas glórias vêm do passado. Pois é, boa noite, Nação Tricolor, começando na UTV, São Paulo Digital TV. Tá frio em São Paulo, hein, gente? Caramba, São Paulo no Sudeste, né? Estamos vivendo aí tempos de clima polar aqui no Sudeste. Enfim, estamos na UTV. Eu, Amanda Amaro, que tá aqui do meu lado. Olha a Amandinha aqui, Olá, toda boa encapotada noite. também, que Eu beleza, sou um pouco né? friorenta. Não vai dar nem pra ver minha linda camisa que eu ganhei de presente. Ganhou? Olha Não, que mas linda essa camisa. Fica parada, não precisa fazer isso. Não vai dar pra ver porque tá muito frio e, enfim, não dá. Que coisa. Vai ficar sem a jaqueta. Pois é, a Amanda que está comandando o nosso chat aqui, você participa com a gente no Twitter, no SPFC Digital, né? Já já a gente vai pegar a manha aqui do chat da UTV também, né, Arthur? Porque senão a gente fica só no Twitter, o pessoal entra, tem que assistir, quando assiste, entra no site da UTV, tem lá o chat do lado, né? Aí já fica uma coisa só, né, Arthur? Boa noite, o nosso Arthur está aqui também, Carlos Pote está aqui também. Boa noite, Rit. Boa noite, Porte. Boa noite, Amanda. Boa noite para outra Amanda que tá ali fora tem também. duas Amandas no estúdio Hoje aqui, tem. hoje é invasão de Mas tem Amanda, hein? uma Amanda super gata ali no cantinho que vocês não estão vendo, gente. Uma musa tricolor. Sensacional. Bom, começamos ontem, a noite terminou mal, mas o dia começou bem. Duas boas notícias hoje que vão repercutir bastante. Você é cheio de maldade esse Arthur. Não. Meu Deus do céu. Você vai falar mal do meu amigo, hein? Bem direito aí. Não vou falar mal dele, vou falar bem pro São Paulo. Ah, entendi. Tá bom, vai. Carlos Porte, boa noite, poeta tricolor. O senhor tá aqui, Macambúzio. Ah, você quer que a Amanda cante o hino do São Paulo, é isso? Ah, sim, a gente vai combinar. Vai combinar? Não vai ser hoje? Ela vai vir com a camisa do São Paulo. Ela vem. Ah, tá, entendi. Achei que ela ia fazer hoje, ó. Ela vem. Não, mas ela pode vir agora? Pode. Vem cá, Aline. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Bem por ali, ó. Sem Por chutar. lá, por lá. Não, Que agora... aqui ela não passa. É. Pronto, senta ali, ó. Vai com seu pai ali. Olha lá. Olha, Aê. essa se não é. Uma daqui São uns anos Paulina. É a musa tricolor. Pra desespero do pai. Mas ela canta o hino, não é isso? Então Canta canta o o hino, hino, vai pra gente sabe? começar bem inspirado Então aí. fala. O hino, vai. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tuas fortes, tuas grandes, entre os grandes, és o primeiro, ó tricolor. Fique bem acamado, as suas glórias vêm do passado. Sensacional, palmas aí, porque que é isso? Muito bom, hein? Show de bola. Arrebentou aí, ó. E ela mandou a frase que eu acho que foi perfeita, né? Fique bem amado. O São Paulo precisa, né, Exatamente. ser amado nesse momento, onde nós tivemos, para mim, a melhor notícia do dia, talvez a do ano, né? Que é a demissão do Adalberto Batista e Carlos Pote. Vamos começar falando disso? Vamos. Não, antes foi muito especial a nossa pequena vir cantar pra gente aqui, porque é isso, torcedor, que a gente precisa resgatar hoje na arquibancada do Morumbi. Essa pureza de cada um de nós, quando crianças que aprendemos a amar o São Paulo, e hoje os torcedores estão se degladiando na arquibancada por poder, por dinheiro. Não é laranja versus azul versus amarela, não. São todos São Paulinos ali. E não é possível que em algum lugar, entre criança, adolescente e adulto, eles esqueceram disso. Vamos parar com isso. São Paulo é maior que o Juvenal Juvencio, é maior que o Rogério Ceni, é maior que o Luiz Fabiano, é maior que qualquer um de nós. Todos nós vamos passar e o São Paulo vai permanecer. E o que está acontecendo hoje, a maior crise da história do São Paulo, é também porque nós esquecemos dessa essência para se tornar aí uma questão de soberania, uma mentalidade arrogante, que fez o São Paulo ter ódio no futebol brasileiro, e esse ódio está refletindo nessa patética campanha de hoje, que esperamos a partir dessa data, dia 25 de julho de 2013, o São Paulo possa ter dias melhores, porque o estrago foi grande demais com 2 anos e 2 meses de Adalberto Batista na diretoria de futebol. A gente vai comentar a respeito de alguns. Hoje a gente pode falar de alguns detalhes que aconteceram ao longo da história ali, que foram muito terríveis na história e no processo
processo que o São Paulo viveu de maior campeão nacional, que ainda é, maior campeão internacional, que ainda é, mas hoje humilhado por todos. Pois é, bom, vamos começar, vamos fazer uma ordem aqui, vamos falar do jogo de ontem, a gente tem imagens do jogo, né? A produção pode soltar a imagem da derrota do São Paulo ontem para o Internacional na rodada antecipada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo ontem na noite fria, quase 5 mil torcedores, mais, né? 5.200 e alguma coisa, né? 6.200, mas 6.200. você põe 4 mil pessoas no Morumbi, vai. Foram assistir mais um desastre desse time do São Paulo, infelizmente. Começa bem, né? Começa sempre bem e começa vai bem, caindo, né, Arthur? Por que será, hein? Será a ausência aí da preparação, dos profissionais que deixaram São Paulo nos últimos tempos? Também, mistura tudo. Começa que preparo físico do São Paulo tá bem abaixo. A gente tem que... O Autori falou até na coletiva ontem que tem que conter essa subida dos zagueiros que querem armar o time. Porque o São Paulo... O Tolói deu uma entrevista hoje bem interessante, falando que o São Paulo, na época do Ney Fraco, era bem limitado. Tecnicamente, taticamente falando, porque era bagunçado o time. Então ainda tem uns resquícios disso. Tem uns resquícios que os zagueiros querem levar a bola para o ataque, ainda querem... Não marcam posição. E o Autori está tentando fazer isso, que cada um tenha a sua posição, que tenha cobertura, para que não aconteça que nem o Lúcio está fazendo, por exemplo, de... mas esse eu acho que hoje é o principal erro aí dos jogadores de São Paulo, né? O Lúcio está querendo resolver. Ele não pode ter essa atitude, né? Que é... Talvez até desobedecendo o Autori, porque ele falou isso na coletiva, né? Na coletiva ontem. Esse é um dos problemas, mas daí a partir do momento que toma o gol, complica muito. Porque a fase não é boa e toma o gol, bagunça tudo, a cabeça do jogador. E o gol que o São Paulo tomou foi um gol besta, né? Muito, a bola fraca. Eu achei que tinha até aparentemente desviou, batido em alguém, assim, tinha desviado, mas não sei se desviou ou não. Mas foi um gol que não pode tomar, né? E aí o Rodrigo Caio escorregou na frente do Damião ali, né? E por que o Rodrigo Caio estava marcando o Damião ali, Carlos Porte? Bom, gente, não era o Lúcio ali? Não. A jogada foi ali, quer queira que não, foi um contra-ataque, uma bola perdida, inclusive pelo próprio Lúcio. Exato. Uma saída de bola equivocada. E aí, assim, o Rodrigo fazendo esse papel pelo lado direito, Rodrigo Caio se destacou mais no São Paulo sendo volante. Só que a gente vê o exemplo do próprio Internacional com esse rapaz, o Williams. O Williams parece o filho do Tinga, né? O Tinga deixou um filhinho lá, é o Williams que, enfim. Mas para ser volante você tem que impor fisicamente. Rodrigo Caio não tem porte físico para impor. Não adianta. Ele pode ser voluntarioso, pode brigar, mas nos momentos que precisa ser mais viril, é cartão. Não tem jeito, porque ele precisa compensar essa falta de eloquência, vamos dizer assim, física dele, de uma outra maneira. Que é chegando junto, que é tomando cartão. Então, o Rodrigo Caio, na minha opinião, ele acaba sendo mais produtivo quando ele precisa marcar um jogador leve e grudar no cara, ser carrapato. Como ele fez com aquele clássico que o São Paulo jogou contra o Santos, que ele grudou no Neymar. Exato. E ele fez um bom papel. Assim, tirando isso, não adianta, não é volante para impor. E o Denilson, que acabou renovando e agora tá aí, vai ficar pelo menos 6 semanas fora, com cirurgia também, né? Tudo está acontecendo pro São Paulo. Olha lá, como graças a Deus. O Denilson, ao lado do Wellington no ano passado, foi promissor, mas caiu demais esse ano. Prova também que não é aquele cara para chamar a responsabilidade. O São Paulo precisava de um cara como Felipe Melo. A gente falando do Rodrigo Caio agora, o Rodrigo Caio é o maior ladrão de bolas do Campeonato Brasileiro. Sim, não, então. Só que também é o que mais é rapaz. Então, nessa... E consequente acaba tomando mais cartões também. Ontem ele tomou cartão de novo. Justamente por causa disso que o Porte falou, né? Ele tem que impor de algum jeito. É muito imprudente, ele é muito imprudente. Nessa função de ser carrapato ele funciona, mas daí para ter aquela, sabe, aquela força necessária para sair jogando que hoje... Por que o São Paulo muitas vezes rifa nessas bolas loucas de defesa e ataque? Existe um hiato hoje entre os volantes e os meias do São Paulo. Não existe essa aproximação bola do Jadson com boa saída de bola.
onde os volantes vão receber a bola ali, que sai a rasteira da defesa em toques rápidos, onde o volante possa aproximar do meia para o meia fazer a distribuição para o ataque. Ainda mais no caso do São Paulo, 2 meias, meia direita, meia esquerda, enfim. Isso não está funcionando porque existe esse vácuo entre a linha de volantes e a linha dos meias. Os volantes não conseguem produzir em boa distribuição de passes, de toques, e com isso o São Paulo perde muita força. Por quê? Pode até destruir, mas ao mesmo tempo já oferece espaço. E à medida que o time espera mais do que pressiona, e à medida que toma o gol e se perde, isso tudo se transforma ainda num vazio maior na distribuição dos jogadores, que aí cada um quer fazer por si, vira aquele bumba meu boi ali, bola alçada na área, a bola que não chega com qualidade nos atacantes, e aí quando chega é desespero de causa. Ontem o Luiz Fabiano machucou, o Aloysio estava com o terceiro cartão amarelo, mas o São Paulo chegou a ficar num determinado momento com Ademilson e Aloysio de atacantes. 2 nanicos, não dá para encarar uma defesa constituída com zagueiros altos, por uma questão de bola parada. Rogério Ceni foi no final tentar fazer, quase o Paulo Miranda fez ali, mas não seria atacante que faria, entendeu? Tá complicado por isso, Rich. Tá faltando um equilíbrio tático, que obviamente o Autuori não teve tempo. E na questão de ambiente, e isso que a gente espera que possa convergir rapidamente para o São Paulo melhor, a saída do Adalberto pode ajudar muito. Porque a gente sabe que o Adalberto foi responsável por muitas questões envolvendo lideranças do São Paulo. E se você não tem os líderes na mão, e se você não é da área, e se o cara que é boleiro, que é líder da equipe, sabe que o diretor não tem o respaldo e o respeito para falar de futebol, aí complica demais. Com a saída do Denilson por contusão agora, e precisando de um cara para se impor, o Fabrício pode ser esse cara? O Fabrício a gente... olha, tá sem ritmo de jogo. Não, então... Aí que Essa tá. é uma das perguntas que apareceram aqui, do Binho Mendes. Por que o Fabrício não tem tido chance? Há uma personalidade para esse time, e personalidade e liderança dentro de campo ele tem. Isso, palavras do Binho Mendes. Então, essa é uma imagem que o Fabrício passa. Só que o torcedor São Paulino precisa se atentar assim, alguns fatores. Eu não estou rifando o Fabrício não, mas eu acho que o Fabrício não é o cara. Eu volto a dizer o porquê. O São Paulo precisa de um primeiro volante hoje que esteja voando em campo. E aí vão dizer, mas com ritmo de jogo pode ser que aconteça. O Fabrício é um cara que tem um histórico de lesões. Sim. E não é do São Paulo, não está tendo chance. Aí que o torcedor se engana. O Fabrício ficou muito tempo sem jogar bola no Cruzeiro. Muito tempo sem jogar bola no Cruzeiro. Mais um que veio baleado e foi recuperado no São Paulo. E quando veio para o São Paulo, negociado pelo seu Alberto Batista, disseram para ele no Cruzeiro o seguinte: olha, o Fabrício poderia ter tido um aproveitamento de jogos muito maior do que a gente esperava aqui. Em algumas partidas que a gente esperava que o Fabrício jogasse, ele não apresentou condições de jogo. Então, é uma situação, isso já estamos falando de uma situação de 2 anos. Né? Então, é uma situação que já é recorrente, que não é de agora, quiçá possa dar certo, mas eu ainda vejo que o São Paulo carece, nesse elenco 2013, pelo visto, não vai ter solução para isso, de um volantão pesado, de um cara que realmente impõe temor ao adversário. Isso o São Paulo vai sofrer até o final da temporada. Não temos esse jogador, ao meu ver. Tomara que o Fabrício, enfim, supera as expectativas. A gente deixou o Josué voltar para o Brasil e não trouxe. O São Paulo nessa nova forma de trabalhar política e tal, né? O São Paulo deixou aí, abriu mão de tantas coisas, né? Tentou fazer uma reformulação no seu quadro na área técnica, né, do clube, e acabou prejudicando. O resultado é sintomático. Você quer um outro exemplo hoje? Júlio Batista, anunciado no Cruzeiro. O Júlio Batista, desde que foi para o futebol espanhol, ele evoluiu tecnicamente, ele passou a trabalhar muito mais fundamento, ele carecia de fundamento aqui. Foi muito bem na seleção do Dunga, nas poucas oportunidades que ele teve, e ele hoje ele joga um pouco mais avançado. Mas é um cara que pode fazer também o segundo volante, um cara que chegue mais próximo dos meias. Eu até imaginei um São Paulo do Dunga. A partir do momento que você tinha um Lúcio na zaga e o Luiz Fabiano na frente, eu imaginei num determinado momento o Júlio Batista chegando com o Felipe Melo. Seriam 4 elementos do Dunga, que você teria, uma linha de volantes com Felipe Melo para chegar junto, com o Júlio Batista, aquele tanque que ele é, com a presença dos 2 meias,
Ganso e Jadson, aí o Ganso podia jogar solto, não podia se preocupar com questão de estar cercando ninguém, seria excepcional. Só que para isso a gente precisa ter planejamento de futebol, e não venha dizer que não tenha dinheiro, que o salário é muito alto, porque isso não é o clube que paga, isso é o marketing que gera receita para o clube através de parcerias. E isso o São Paulo não sabe fazer. Marketing é muito mais que deixar o Morumbi vermelhinho, que fazer um lançamento de uma camisa dada como exclusiva. E aí a gente vai ver, a Pênalti fez com 7 clubes aí que patrocina. Marketing é muito mais do que isso. Cuidar do Morumbi, deixar o Morumbi bonito, não é virtude, é obrigação. É o maior estádio particular do país e tem que estar à altura do futebol brasileiro. Então não venha bater no peito para falar que isso foi grande feito, porque isso é obrigação. Obrigação maior do marketing de futebol é cuidar do ídolo e é trazer receita para que o clube possa arcar com grandes contratações. Isso o São Paulo não sabe fazer, Júlio Casares não sabe fazer, Rui Branquinho não sabe fazer e o Rato até agora também não mostrou a que veio em relação a isso. Pois é. Olha, eu já tenho uma bomba aqui. Tem uma bomba aqui, já. Vou falar aqui pra vocês. Tô conversando com uma pessoa aqui, já a gente vai ter uma resposta muito bacana aqui. Vamos falar do São Paulo aí que vai sair pra viagem. Domingo encara a galinhada do Small Club, lá os favelados, como é que é? Os imundos, né? Tem vários apelidos, né? Os caras têm mais apelido que o capeta. Vai ser o jogo de despedida aí para nossa turnê aí pela Europa e depois se encerrar no Japão. Será que domingo ganha para ir animado? Porque vai mudar o clima no São Paulo. Isso é... Tendência é que melhore, né? Isso está bem claro, né? Deve melhorar o clima. Não sei se já dá para ganhar domingo, não pelo fato de mudança no clima, mas pelos desfalques que temos pro jogo. Você queria falar, né? Cornetar o cara. Pô, o cara foi operado hoje, bicho. Não. Que melhore e volte bem melhor, né? Porque tá difícil esse ano o Denilson. Mas a gente não tem Luiz Fabiano, a gente não vai ter a Luísio, a gente não vai ter o Denilson, a gente não tem talvez não tenha na esquerda o Clemente Rodrigues, que vai passar por teste na sexta-feira. Ou seja, né? A gente já não tem lateral direito. Então... é complicado. Vai ser um time remendado, né? Pra gente ver como a gente tá bem de contratação, a gente improvisou ontem o Paulo Miranda pra lateral esquerda, porque não pôde aproveitar. Pra que ver esse Reinaldo? E vamos falar a verdade, não teve bola perdida pra ele, né? Não teve. Então, ele não tem bola perdida. ele foi atrás, pelo menos. Se falta técnica, raça Vontade ontem pra não falta. ele, não faltou. Né? Agora, claro que não basta só isso, né? A gente viu ontem que foi meio feia a situação. Ontem e sempre, né? Eu acho assim, em relação ao domingo, o empate é uma vitória para o São Paulo, em razão desses desfalques todos, em razão de um time absolutamente abalado, ainda na sua psicologia. Tem um ataque com o Osvaldo e a Denilson vai ser... E vamos tentar ser prático e objetivos em relação ao que vai acontecer com a saída do Adalberto, não em relação aos estragos que ele deixou de São Paulo, que isso não tem mais jeito. Saída de Marco Aurélio Cunha que a gente vai abordar, saída de Rosan, a saída do Carlinhos Neves, olha o Atlético Mineiro aí. Tá voando fisicamente. Voando em campo, né? Não tem 120 minutos, não tem nada que atrapalhe. Não, tiveram lá um ou dois com o Bernardo, o único que teve câimbra, né? Então. E aí, assim... mas também o que mas ele corre o jogo Corre inteiro... muito, de cara, a gente vai ter a presença do Jesus Lopes assumindo, acumulando funções. Se é que ele tem alguma função, mas ele vai estar acumulando funções. Provavelmente ele que vai estar à frente da viagem, né? Então, isso responde uma pergunta que foi feita aqui. Aliás, a pergunta que foi mais feita aqui desde o início do programa foi essa. Qual o nome mais cotado para substituir o Adalberto Batista? Então tá aí a resposta, gente. João Paulo Jesus Lopes vai acumular mais essa função, provavelmente. Assim, provisoriamente, né? Porque o São Paulo está com algumas ideias. Se quiser, temos alguns Lopes, ainda, né? O problema a ascensão do Jesus Lopes no São Paulo coincidiu com o declínio da Era Muricy. E o Jesus Lopes é um cara que, assim, você espera que ele fale sim, ele fala não. Você espera que ele fale não, ele fala sim. Então, ele não tem a simpatia da torcida porque ele é um cara que sempre colocou muita pilha para baixo e é um cara que assim, ele pode conhecer de algumas questões administrativas do futebol e conhece. É um homem estudado, é um senhor de respeito,
mas falta o lado boleiro pro Jesus Sem Lopes dúvida. também. E isso que o São Paulo está precisando, de um boleiro que entenda o que os caras precisem, o que os líderes possam agregar nesse momento. Quando eu falo do lado boleiro, na saída do Muricy, Jesus Lopes ao lado do seu Leque foi preponderante no momento de não entender o lado boleiro do Muricy naquela época, diante de uma panela que estava acontecendo no São Paulo. Então isso o Jesus Lopes não tem. E fica complicado. Queremos um boleiro ali. Eu tenho uma opinião particular. Muita gente falando de Leonardo, Raí, de caras excepcionais no mundo da bola e tal, mas os caras têm que ter preparo para isso. Os caras que têm preparo para isso são poucos. Eu diria um cara que não é dessa gestão atual do São Paulo e por isso fica difícil. São Paulo tem aquele pensamento, não foi na minha época, já vão pensar 2 vezes. Que seria o Ronaldão. O Ronaldão é um cara de perfil, estudou para ser... Teve uma liderança fundamental na época do Tele, muito mais do que os torcedores pensam. Os torcedores pensam que o Ronaldão era aquele zagueiro truculento, cabeça cara de bagre, né? Para compensar o elenco, mas ele era um líder. Ele ao lado do Raí era o cara que pegava os caras no colarinho, mais que o Raí, inclusive. Exatamente. O Raí que tinha apelido de cavalo, pra quem não sabe. Mas o Ronaldão era o cara. Muitos falam do Pintado. O Pintado eu vejo assim, o Pintado seria um cara bacana para ser gerente. Mas subordinado a alguém, boleiro. Ontem foi cogitado o Pintado subordinado ao Adalberto. Seria trágico pro Pintado que ele ia queimar uma imagem positiva dele. Totalmente. Agora ele pode até vir, mas eu acho que precisa bagagem, teria um cara mais bacana. Bom, já a gente vai ver o que o pessoal está comentando no Twitter, mas assim, hoje ouvindo o Estádio 97, eu concordo com o Sombra, que o Sombra disse, mas é infelizmente uma coisa que talvez o Juvenal não tenha a grandeza de tomar essa atitude, mas seria o ideal para acalmar totalmente as coisas no São Paulo, mesmo aí com todas as deficiências em relação ao elenco do São Paulo, mas seria trazer o Marco Aurélio para o departamento de futebol. Prepararia o Marco para assumir como presidente, faria aí vamos dizer, uma fase de transição longa, porque o estrago que foi feito aí, né, por essa gestão aí do futebol do Adalberto é muito grande. E será muito sentida. Né? Porque existe muita mágoa. Aconteceram coisas nos bastidores do São Paulo nesses últimos 2 anos e 2 meses que você fala que se isso acontece numa empresa, meu Deus do céu, eu tinha... Todo mundo que área... E aí foi isso, né? Entrou um cara que tinha um poder econômico muito forte, uma grana muito forte, começou a delegar, começou a exigir coisas e tal. Muita gente do marketing foi mandada embora, gente que criou o sócio-torcedor, gente que está há muitos anos no São Paulo e conhece São Paulo na sua essência, profissionais muito capacitados e muito bons. Na parte técnica do elenco aconteceu tudo isso, Turibo, Carlinhos Neves, Rosan, Marco Aurélio Cunha. Então esse cara chegou no São Paulo e arrasou com o São Paulo, né? Foi uma bomba de Hiroshima. Foi lá e fez um estrago absurdo. E eu concordo com o Sombra, né? Que seria uma atitude de grandeza, seria uma atitude assim, realmente de alguém que assume o seu erro, faz a coisa voltar, né, ao eixo, aos trilhos. Eu entendo que seria o ideal, mas é óbvio que não dá para esperar, até pelas atitudes, o reflexo de tudo que acontece em torno ali do Juvenal, a gente não dá para esperar essa atitude, mas seria uma coisa, né, que mudaria completamente o ambiente no São Paulo, né, cara? Seria, mas assim, eu cheguei a comentar isso nas redes sociais há cerca de mais ou menos 1 mês, como seria interessante para o Juvenal ele ter um ato de grandeza de sair com Adalberto e mais alguns e trazer justamente todos aqueles que foram vencedores, porque veja, o Rosan não está empregado até agora. E eu tenho a informação do Rosan aqui. Legal, aí você passa pra gente. E aí assim, só que quando eu comentei isso, algumas pessoas que estão extremamente insatisfeitas com o Juvenal, estão lutando por mudanças no São Paulo, disseram que a partir do momento que o Marcos se posicionou, ficou muito difícil. Concordo. Um retorno dele, como se tudo tivesse... Não, você entendeu que a ideia é que ele tem uma atitude de grandeza, ele reconheça, olha, falhei, errei, mas gostaria de trazer. Até porque o Marco nunca quis ser oposição do São Paulo. Verdade. O Marco tem um vínculo histórico familiar. Com o Juvenal Juvencio, tem uma série de questões em que o Marco saiu porque ele carregou uma mágoa na saída dele
uma história aí, uma trajetória dentro do São Paulo, que foi colocada de lado em razão do poder econômico. Exatamente. Conta, pô. Pode contar. Eu acho que tem que contar. E a tradição, enfim, tem detalhes que a gente prefere assim. Mas resume, né? Dá uma resumida. Não, então, mas assim, existiram questões desde a chegada do Adalberto Batista que incidiram diretamente no que funcionava, e funcionava bem no São Paulo. Um exemplo mais notório é o Refis. O Refis, que fez parte de uma negociação, e que para essa negociação, os idealizadores do Refis, notadamente o Dr. Rosan, exigiam uma série de qualidades de excelência para quem viesse, para justamente manter a referência mundial que sempre foi o Refis. É que a ideia era franquear a marca, exatamente, né? Para um grupo Paulo, levar isso para outros lugares. O São Paulo patenteou a marca Refis, o nome Refis, e com isso teria oportunidade de ter parceiros, desde que uma série de exigências extremamente sérias e importantes que fizeram referência mundial fossem atendidas. N propostas chegaram para São Paulo, todas foram recusadas. Porque o importante não era o dinheiro. O importante era manter a excelência Refis. E numa dessas oportunidades, uma proposta agradou aí a diretoria de São Paulo na época, já com o Adalberto, já com o Juvenal, enfim, e não agradou aos idealizadores do Refis. Uma viagem para Londres pela Copa das Confederações. E aí, o Brasil, estando na Copa das Confederações, toca um belo dia o telefone lá, e o Rosan foi informado que essa proposta estava sendo aceita. Isso é uma facada nas costas do Rosan, foi uma facada nas costas da tradição do Refis e principalmente da confiança que o Rosan e a vida que o Rosan sempre entregou para o São Paulo. Então, a partir disso, as coisas foram se estremecendo. Marco Aurélio Cunha tomou partido nessa história em prol do Refis, bateu de frente com o seu Adalberto Batista. Então, tudo isso... Chamou uma reunião entre todos. Exato. Então, tudo isso foi estremecendo demais. E aí, o São Paulo foi só perdendo por quê? Uma das estruturas que eram alicerces do São Paulo começou a ruir. E numa área fundamental que é o quê? A recuperação de atletas, o bom tratamento entre trânsito de departamento de futebol e departamento de recuperação de atletas. Isso incidiu diretamente na contratação do Luiz Fabiano, na recuperação do Luiz Fabiano, porque o Refis tinha uma posição definida e politicamente estávamos às vésperas do terceiro mandato do seu Juvenal Juvencio. E o torcedor São Paulino não foi esclarecido como deveria de que o Luiz Fabiano poderia ter sim um período maior de recuperação, foi maior do que o esperado pela lesão, que não cicatrizava, tudo isso depois. Agora, num determinado momento, o Refis passou uma posição que politicamente o Juvenal quis bancar com o Adalberto, bateu de frente com o Refis novamente. O Ganso, que muitos cobram é o futebol do Ganso ainda hoje, a questão do Ganso, eu acho que o São Paulo foi salutar em trazer o Ganso sim, porque o Ganso apostou principalmente no Refis. No Refis, exatamente. Numa conversa... Acreditou que numa pudesse conversa recuperar. de amigos, de chegar e falar, eu preciso recuperar o meu alto nível. Você me ajuda, Rosan? Rosan pode vir aqui, quem sabe, um dia para confirmar isso. Ele é avesso às entrevistas, mas estamos falando por ele aqui. E de repente o Ganso se viu sem o Rosan no São Paulo. E outra coisa, e essa vai para o seu Adalberto. Um cara que tem 4 lesões em joelhos não pode ser contratado por 24 milhões, não pode jamais vir por esse dinheiro. Tá certo que o São Paulo não arcou com esse dinheiro todo. Total, o São 16 Paulo, mil, 16 milhões. O São Paulo tem cerca de 10 milhões de negócio, mas é muito dinheiro ainda para quem tinha um histórico perigoso de joelho. O Ganso hoje está bem, mas o Ganso tem uma probabilidade muito mais séria de se lesionar que qualquer outro jogador. E se isso está na cabeça dele, imagina o medo no campo de dar uma porrada, de chegar lá junto. Muitos falam, o Ganso não chuta. Por que será que o Ganso não chuta? Então tudo isso envolve grana também e má negociação. E vai incidindo, você tem bolas de neve de situações de Adalberto Batista aí, contratações de comissão técnica que não agradaram. Que escangalhou, né? Aquele preparador careca lá, como é que é o nome dele?
Agora você me Rubens, pegou. Rubens Cali, né? Como é que é o nome dele? Agora você me Que pegou. veio com- Mas a contratação do Ney Franco aliada aí ao assistente do Ney Franco e tal, o Éder. Pô, ainda bem que eu não aí, lembro o nome desses caras, velho. Sabe? Então foram personagens do São Paulo vinculados a esses últimos tempos de direção de futebol, que somente tudo que está acontecendo hoje, essa série histórica de derrotas, é efeito dominó, gente. Exatamente. Os jogadores podem não estar produzindo, precisam ser cobrados, ninguém está blindando ninguém. Sem dúvida. Agora, a crítica tem que ser, não pode, em primeiro lugar, ser ofensiva, porque se a gente não apoiar os caras... Não, tem que ser aquela crítica construtiva. Não adianta Exatamente. Bater a esmo não dá. Se a gente deixar sozinho, aí que vai arrebentar de vez. Porque agora é correr atrás. Exato. Agora, o seu Cuca, que foi campeão da Libertadores, ele lembra como era a importância de um Maracanã lotado para tentar salvar o Fluminense. Uhum. E foi só com a torcida que ele chegava. Foi, aliás, um belíssimo espetáculo o Fluminense... coisa que o Fluminense deveria ter feito quando caiu para a Série C e subiu na canetada depois, né? Essa preservação que o Cuca fez foi um dos trabalhos, acho que até então foi o trabalho mais fantástico que ele fez. O cara que tinha no currículo um salvamento de Libertadores, mas da forma que foi muito bonito. Então tudo isso, sabe, foi diretamente vinculado a essa era Adalberto e ainda está vinculado aos personagens que lá estão, a Jesus Lopes, Aleco. Precisa realmente chegar alguém com sangue novo que entenda e que os jogadores respeitem para o São Paulo virar. E a hora é agora. A hora é agora. Uhum. Que amenizou. Mas os problemas pontuais permanecem todos lá. Principalmente no time. As deficiências de ter mais um zagueiro, de ter mais um volante. E acho que vão parando por aí. Se a gente tivesse esses dois nomes de renome, o São Paulo já estaria muito mais robusto. Porque não é Se a gente possível. fizer agora um exercício, falando do elenco, Sim. dos 20 times do Campeonato Brasileiro, comparar o elenco do São Paulo, você pega o líder do campeonato hoje é o Botafogo? É o Inter. Inter. Não, o Inter Provisoriamente. não mais. É. O elenco do São Paulo é pior, igual ou melhor do que o do Botafogo? Sim, tá ali. Do que o do Curitiba? Não, sem Melhor. dúvida. Que o do Vitória? Eu acho melhor. Você vai pegando aí Portuguesa, Ponte Preta, Não, Náutico. lógico, muito mais time que Se você muitos pegar dos plantéis. 20, o São Paulo tá entre os 6 tranquilo. É verdade, sem dúvida. Em contratação, em folha de pagamento. 7,8 milhões Então, mensais tudo de isso. salário. Só que, às vezes, como o tal do futebol é coletivo, se você não tem 3, 4 caras que fazem a coisa girar, compromete os 11, não tem jeito. Por isso que tem muito time arrumadinho aí, com maiores limitações que o São Paulo, Sem dúvida. mas que encaixa um sistema de jogo e todo mundo joga para todo mundo. É o que o São Paulo precisa reencontrar. E quem está nesse caminho, pelo visto, é o Santos, né? O ano que vem o Santos vai dar trabalho. Amanda, então o pessoal que está comentando aí no nosso Twitter, já tem a bomba aí sobre o São Paulo. Ih, bomba de chocolate, hein, galera, no final do... Antes fosse. Ó, primeiro o pessoal tá lembrando aqui o nome que você tá É o tentando Riva lembrar. Carli, O Riva Carli, obrigado ao Beto. Carli. E ao Fernando CS. Carpegiani. Isso, veio com o Careca, Carpegiani. Meu Aquele Deus. insano, né? O cara escangalhou o time. Pois é. O pessoal aqui tem muitos comentários, na verdade. Muita gente falando sobre jogadores, sobre possíveis reforços, o que o time precisa. Olha, eu li uma pergunta aqui que é a seguinte: quais as chances. A pergunta do Mário Leonardo, perguntando pro Porte: quais as chances do Juvenal seguir o mesmo caminho do Adalberto? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Galera. O Juvenal vai cumprir. Olha, ocorreu uma. Ninguém pode demitir. Tio Juvenal, né, gente? Então, Esse é o problema. Na verdade, você ia falar do conselho que entraram lá com... Dessa notificação aí. Aliás, dessa representação, aliás. A produção pode soltar o vídeo do churrasco, né? Do domingo, porque isso vai repercutir ainda muito, né? E por conta desse incidente no churrasco no clube, lá no São Paulo, sem o áudio, né? Deixa só a gente falando aqui. Nem precisa, que todo mundo já sabe o que ele fala ali. Um associado entrou com uma Camisa. Com uma notificação. uma notificação lá no Conselho Conselho Deliberativo pedindo- para pedir punição, aí, apuração e punição. Se houver punição, pode ser verbal, pode ser advertência, pode ser Mas multa, pode ter a exclusão. ou pode ser exclusão. Que exclusão significaria, no caso, um processo de impeachment dentro do É, São Paulo. Exatamente. Mas assim, não vai acontecer. E digo assim, o quadro eleitoral de São Paulo, esse churrasco foi prova ali
tínhamos ali muitos torcedores, e de um outro lado você pode ter certeza que todos esses caras aí, que estavam ali ao lado do seu Juvenal Juvencio, ou pelo menos a maioria deles, salvo os organizados lá atrás, eram conselheiros do clube. Sim. Então ele tem essa maioria de conselho, ainda tem, apesar do descontentamento estar cada vez maior, e tudo que envolver esse período de 2013, o São Paulo não vai trazer uma ruptura maior. A saída do Adalberto foi o ato político simbólico que o Juvenal encontrou para tentar atenuar esse tipo de situação de descontentamento interno, né? Agora, a torcida de São Paulo não tem força para reivindicar. Essa que é a realidade, porque a torcida de São Paulo é única no Brasil e muito provavelmente no mundo. Qualquer time do mundo que tivesse uma sequência de 8, 9 derrotas aí, a torcida inteira estaria contra a diretoria do clube. E hoje está dividida. O São Paulo tem A nossa organizada é contra a oposição. Eu li hoje no Twitter até a palavra case, que eu achei muito interessante. O São Paulo faz pela sua organizada algo único no futebol mundial, que o time apanha e a torcida apoia a diretoria. Uhum. Então, quer dizer, todo mundo está no seu direito de apoiar, de criticar, só não pode ameaçar, só não pode vandalizar, só não pode ofender e só não pode principalmente usar de violência. E as pessoas têm que ter o direito de se manifestarem da forma que elas acham Exatamente. que é possível e respeitosamente, porque ontem teve alguns casos que as pessoas foram obrigadas a tirar a camisa que elas estavam vestindo. A faixa foi apreendida, né? A faixa foi apreendida. Tinha gente com uma camisa, era só uma camisa, escrito Fora Juvenal. A PM obrigou a tirar a camisa, senão a pessoa ia ser convidada a se retirar do estádio. Não, é uma vergonha teve isso. pior que isso na saída, né? lá. Teve gente pior apanhou. também. Olha, eu queria até aproveitar, Arthur, nação, deixar um recado importante para o São Paulino. Sigam o Twitter do Ministério Público de São Paulo, que é atuante, presente, e já se colocou à disposição dos torcedores para receber denúncias através da ouvidoria do Ministério Público. O Twitter é @npsp_oficial. É um Twitter tão participativo quanto o da Polícia Militar, que é muito bom também. Agora, vai uma crítica velada aqui à Polícia Militar do Estado de São Paulo, que a gente defende em muitos aspectos, mas em relação ao futebol, tem uma postura muito lamentável. É uma postura cômoda e é uma postura, eu diria até, de uma certa conivência com o que determina a Federação Paulista, e isso é totalmente ditatorial, antidemocrático e totalmente o inverso do que nós estamos assistindo hoje no Brasil. Hoje, a população brasileira está saindo na rua, está manifestando pelas suas causas, está parando o trânsito das maiores cidades. Você não pode ir com uma camiseta no estádio. Isso é um contrassenso totalmente absurdo. E eu não diria, não só em razão desses protestos, não, contra a diretoria de São Paulo. Isso funciona para tudo que envolve o futebol paulista. Você não pode entrar com uma faixa de apoio ao seu clube se tiver escrito alguma coisa. Você não pode levar a bandeira do seu time com uma mensagem de apoio, sem o crivo de uma polícia militar. Isso é absurdo. Isso é regime militar, isso não existe. Polícia Militar tem que rever isso, Federação Paulista, porque a festa do futebol paulista morreu. Nós, em São Paulo, já matamos os clássicos e as torcidas não podem nem se manifestarem mais sozinhas. A gente tem confrontos de Libertadores, campeonatos brasileiros, jogos decisivos, onde você vai no Maracanã, por exemplo, tá lá a festa das bandeiras, tá aquela festa incrível. Em São Paulo você não pode entrar com nada no estádio, como se o adereço da festa fosse causar violência. Presta atenção, Polícia Militar, o adereço é que tira do torcedor, que pode ser cabeça vazia, o não ter o que fazer para fazer alguma coisa útil. E é tão fácil monitorar com esses sistemas todos que existem hoje. Então vamos trabalhar e vamos recuperar a festa do futebol paulista, ao invés de blindar o torcedor daquilo que ele pode oferecer de melhor, que é o encanto da arquibancada. E assim como a gente sempre faz, nós já tivemos aqui o presidente da torcida independente, o espaço é aberto para que pessoas da Independente, assim como o nosso querido amigo André Nascimento, venha e se manifeste aí. E eu acho assim, cara, se a Independente decidir apoiar o Juvenal, então faça o apoio. Declare.
Vai lá, não, apoiamos Juvenal. O São Paulo tá numa draga, mas nós apoiamos, vamos fazer faixa, vamos erguer um busto pro cara. Falar, entendeu? Tá bom, Agora, rouba, mas entendeu? faz. Então eu acho que assim, toma logo uma postura, uma posição, e o torcedor vai decidir. O torcedor comum vai decidir o que faz. Ele não tem bandeira. A bandeira do torcedor comum é o São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Né? Agora, a torcida organizada, se ela quer adotar uma figura, então adote uma figura, passa a bandeira pro Juvenal. Aí aguente as consequências. Né? E aqui, como um canal de comunicação, a gente abre espaço. Se a torcida independente quiser vir aqui, se o AON, né, os presidentes, os Dragões, falando, Dragões, porque cada um manifestou o porquê, né? Que não quer que se fale do Marco Aurélio Cunha, porque diz que é santista, ou porque em dado momento o Marco Aurélio interviu, tirando algumas regalias da torcida organizada, que a gente sabe que existe esse histórico, mas aí o momento hoje é outro, totalmente diferente, né? Parece que vocês estão vivendo o passado. Magoazinha, porque foi assim, porque cantou o hino, sabe? Uma tremenda bobagem. O São Paulo Futebol Clube está acima de tudo isso, tá? Então o espaço está aqui, e a hora que vocês quiserem... Posso falar? Aqui, ó. Santos! Gol! Puta indo feio, meu. Dane-se o hino do Santos, velho. E outra, o Carlinhos... Então o Carlinhos Neves não pode voltar. Aí você mesmo só pode por isso? O Carlinhos Neves não pode voltar, né? O Rosan, que passou pelo Bragantino, também não pode mais trabalhar no São Paulo. Sabe, é uma bobagem, isso é uma tremenda bobagem. Por falar em Rosan, estava eu aqui conversando com o Rosan. E perguntei, todo mundo interessado em saber como tá o Rosan, tá aí, ó. Não fechou com o Palmeiras, ele não vai fechar com o Palmeiras. Ele está realmente aguardando aí a situação do São Paulo. Ele disse que se o Marco Aurélio voltar agora e o Marco chamá-lo, ele volta para o São Paulo. Se o Marco Aurélio voltar para o São Paulo, ele volta para o São Paulo. Mas ele está com planos de aguardar o Marco, né? Ou quem, né? Do São Paulo assumir, né, o São Paulo em 2014. Se convidar ele volta imediatamente para o São Paulo. Principalmente porque não tem mais a convivência do Adalberto lá, que foi o cara que realmente azedou o ambiente do São Paulo nos últimos anos. Algum de vocês acredita que o Juvenal dá o braço a torcer e chama de volta o Marco Aurélio? Não vai parar! A gente acredita até em Papai Noel, velho. Não vai parar! Pelo bem do São Paulo, a gente acredita até no Papai Noel, viu? Pra que volte tudo ao normal. O problema é o Carlinhos Neves, né? Eu acho difícil. Mas eu acredito que mesmo se ele desse o braço a torcer, eu não sei se o Marco voltaria agora. Ele disse aqui, né? Ele disse aqui sobre isso. Ele falou sobre isso. Ele falou que ele não é oposição, né? Ele acha que não deve existir oposição, que a gente tem que apoiar o São Paulo, devemos pensar sempre no bem do São Paulo e não em atacar quem tá lá dentro. Mas ele falou que essa gestão é complicada e que, portanto, ele prefere esperar para ver o que vai acontecer mais pra frente. Deu a entender pra gente que talvez no ano que vem ou ele seja candidato ou apoie alguém que possa vir a ser candidato. Pois é, bom, mas a informação está dada. Rosan não fechou com o Palmeiras, está aguardando realmente a situação no São Paulo, a situação política do São Paulo acalmar. E se por acaso o Marco Aurélio voltar ou tiver uma aproximação aí, ele aceita voltar para o São Paulo imediatamente. Pelo bem do São Paulo, pelo amor que ele tem ao São Paulo, nós sabemos muito bem disso. Ele voltaria aí em prol do São Paulo Futebol Clube, até engolindo alguns sapos, porque ele teve também algumas rusgas com o Juvenal, por conta do Juvenal preterir o Rosan por conta do Adalberto, por questões financeiras única e exclusivamente. A gente falou que eu tinha dito que tinham duas notícias boas, né? Tem acho que uma terceira. Opa! Que o Luiz Ricardo está mais longe do São Paulo, né? O Bozo não vem. Você tem certeza disso? Quase que absoluta. A Lusa não quer liberar para São Paulo. Eita, mas enfim. Bom, pessoal, vamos embora, né? Acabando o nosso programa, já demos aí, falamos o que tinha que falar. Domingo tem o São Paulo contra a Galinhada. Placar dos senhores pro jogo de domingo aí, Arthur? 1-1. 1-1. Também acho, não. 1-1. Amandinha? 1-0 pra gente. 1-0. Ah, eu vou de 3-0 pro São Paulo, que eu estou bem animado agora. O bicho vai pegar no tricolor, é isso aí. Bom, manda os abraços rapidinho aí, Amanda. Gente, se der, né? Vou mandar os abraços resumidamente, porque tem muita gente que participou hoje. Agradeço a participação de todo mundo. Graças Não dá pra ler a opinião de todo mundo, as perguntas de todo mundo, mas de certa forma quase tudo foi respondido aqui. Então, obrigada ao Binho Mendes, ao Douglas Gonçalo, ao Mr. Anderson, Thiago dos Santos. O nome do perfil é #ForaJuvenal. Tô só lendo aqui, hein, galera? Não vai parar! Sem censura, hein? Sem censura. O João Vitor Pacelli, o Gabriel M. Doimo, o Diego França,
o Douglas, @Douglas Gonçalo, o Walter Luiz SPFC, o Rodrigo Lima, o Fernando Lopes, o Fernando CS7, o Mário Leonardo, o Jonatas Freitas, o M. Rangel, Maicon Douglas está sempre acompanhando a gente, Vivian Mendes, nossa louraça tá aqui vendo a gente também, William Inácio, Thiago Negão, Jean Tricolor, Jonatas Fraga, Yes, I am the vibe. É cada perfil aqui, gente. É o só DJ, Deus. ele é dos Estados Unidos. Arroba Gente DJ boa the pra vibe. caramba, né? Ai, quem mais aqui? O Jimenez, o Gustavo Luiz Barreto, Douglas Andrade, a Ive, que conversou com a gente aqui também. Quem mais? O Beto! Arroba Beto Padula. O Júnior Tricolor, Paulo César Rodrigues, Marcelo Pinto, enfim, todo mundo que participou, muito obrigada pela participação. Toda quinta-feira a gente tá aqui, vamos acompanhar. Estando bom ou estando ruim, a gente tá aqui, certo? Toda quinta-feira às 8. Nesse frio, hein, Marcelo Pinto? Caramba. Deve estar pequenininho. Eu quero história lá do Lingerie Day. É hoje. Aí hoje Que eu vi um Twitter beleza, que foi hein? sensacional. O cara escreveu assim, eu queria fazer um cueca day, mas devido ao frio, os atributos prejudicados. Ai, deixa eu mandar só um beijo muito Ah, especial. não. Rapidinho. não. É porque hoje quem tá me assistindo aqui é o meu pai, querido. Opa, outra semana foi sua mãe, hoje é seu pai. É que assim, beleza. a minha mãe sempre assiste, mas meu pai às vezes não chega em casa a tempo de assistir. Hoje minha mãe falou que ele ia chegar em casa a tempo de assistir e ela ia fazer ele assistir. Ô, tadinho. Um beijo. E pra minha prima Ju, que também tá assistindo. Boa, isso aí, sogrão. Carlão, boa noite, cara. Bom, Rich, eu queria encerrar com uma frase Uma só, então. sensacional do Fernando Casal de Rey. Boa. Que nós já dissemos aqui no programa, mas vale mais uma vez repetir. Não somos judeus nem palestinos, somos todos são paulinos. São Paulo precisa parar com essa história de brigar entre si, principalmente no caso do Oriente Médio, que serve para cá, que são povos ali que dividem uma mesma terra sagrada, para todos que possam haver o mesmo respeito no Morumbi, no templo sagrado da nossa casa. A torcida não pode mais brigar entre si. É isso. Boa. Tuzão. Valeu, boa noite para todos e boa viagem para São Paulo, que Embarca nosso aí. o primeiro Papa jogo abençoe. quarta-feira é contra o Bayern, que hoje completou 217 mil sócios torcedores. Olha só. Tá que igual a beleza, gente. hein? Falou, né? Igual a gente. Beleza, hein? E, Tá menos, e eu né? favoritei no Twitter, hein? Não vão perder do Bayern. Olha só. Quem que favoritou aí tá concorrendo a um bis. isso. Boa. Então é isso, nós estamos terminando o nosso São Paulo Digital TV aqui na UTV. Quinta-feira que vem voltamos, né? Estamos firmes e fortes aqui na UTV com Vamos mais- estar comentando São mais- Paulo e Bayern. Que beleza, hein? Então é Legal. isso. Acompanhe a gente nas redes sociais aí no Twitter, no SPFC Digital, no facebook.com/SPFC Digital e ouça a Rádio São Paulo Digital lá no sãopaulo digital.com.br, ok? Fiquem todos bem e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.